Egito, os filhos de Israel suspiraram, clamaram por causa da servidão. E disseram, e clamaram assim: assim o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. 25. E viu Deus os filhos de Israel, e atentou Deus para a sua condição, para a sua situação. Meus irmãos, nessa noite, nesse culto de oração, eu quero falar sobre a intervenção de Deus. A intervenção de Deus. É sabido de todos nós, pelo menos da maioria, que o povo de Israel, ele ficou na condição de escravo por 4 séculos, 400 anos, no Egito. E Deus havia falado com Abraão, mesmo antes de existir um povo chamado povo de Israel. Quando o primeiro homem, que é chamado de hebreu, conforme Gênesis 14, Deus chama Abraão de o hebreu. O primeiro homem, o primeiro hebreu, e o Senhor disse a ele que a sua descendência viveria na condição de escravo, de servidão, por 400 anos. Gênesis 15, 13. É certo, Abraão, que tua descendência irá à servidão por 400 anos. Mas eu visitarei a sua descendência. Observe quando Deus está falando com Abraão, não existia ninguém ainda. Abraão nem filho tinha ainda. De Abraão veio Isaque, de Isaque veio Jacó. Jacó teve 12 filhos, e os filhos, esses 12 filhos, deram origem às 12 tribos de Israel. Eles passaram a ser nômades, viveram no deserto, montando e desmontando tenda e caminhando, criando ovelhas, criando gado, para posteriormente esse povo crescer e se tornar uma grande nação. Quando o povo estava crescendo, eles estão agora dentro do Egito. Mas antes disso, ainda em Gênesis 22, 17 e 18, capítulo 22, versículos 17 e 18, o Senhor disse: Abraão, quando esse povo for formado, esse povo será tão grande, tão numeroso, que não se poderá contar, pois será como as estrelas do céu e como a areia do mar. Deus falou sobre a servidão, Deus falou sobre a escravidão, Deus falou o tempo, que seria 400 anos, e disse que no seu devido tempo ele se manifestaria, ele ia agir, ele ia fazer uma intervenção, ia tirar o seu povo de lá, da condição de escravo. Pois bem, esse povo cresce, esse povo vai para o Egito, porque quando Israel foi para o Egito, não foi na condição de escravo, foi na época que José ainda era governador do Egito, então eles foram bem recepcionados por um rei egípcio que não oprimiu o povo, mas recepcionou Israel muito bem, só que aquele rei morreu. E nós estamos agora não mais em Gênesis, mas em Êxodo capítulo 1. O que é que acontece quando o povo está agora no Egito e começa a crescer? Não era mais 12 filhos. Não eram 12 tribos. Era agora um povo gigantesco que crescia e se multiplicava. Por quê? Existia uma promessa sobre eles. Esse povo vai ser muito numeroso, como as estrelas do céu e como a areia do mar. E isso acontece com o povo na condição de escravo. Êxodo capítulo 1, versículos 7, 8, 9 e 10. Diz assim: e os filhos de Israel frutificaram, aumentaram muito e multiplicaram-se. Assim foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. E levantou-se um novo rei do Egito, ou seja, aquele que não era da época de José, que o recepcionou muito bem. Nasceu um outro rei do Egito, que não conhecera José, o qual disse ao seu povo, o rei do Egito chega para os egípcios e diz: eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós.
Usemos de sabedoria para com eles, para que não se multipliquem e aconteça que, vindo guerra, eles também se ajuntem com nossos inimigos e pelejem contra nós e saiam dessa terra. Gente, como pode isso? Eles são escravos. Nesse contexto aqui, o Egito era a civilização mais evoluída do mundo. Nesse contexto, o Egito era a civilização mais evoluída do mundo. E Faraó está preocupado, Petrônio. Esse povo cresce demais, é forte e poderoso. E ele ficou com medo de quê? De uma grande rebelião, de uma revolta dentro do Egito. O povo estava crescendo, crescendo, crescendo. Qual é a preocupação? Vai haver aqui uma rebelião e a situação vai se inverter. Eles dominarão sobre nós. Eles podem se unir com alguém que vai invadir o Egito. Então ele teve uma ideia maligna, que era dizimar, acabar com o povo hebreu. E disse, toda criança que nascer do sexo masculino, com o objetivo de não reproduzir mais, vocês vão jogar no rio. Vocês vão dar um fim. Vocês vão matar. Só que o texto chega a dizer, não tem como a gente ler todos os versículos, senão a gente fica muito exaustivo e não dá tempo. O texto chega a dizer que as parteiras hebreias não conseguiam fazer isso, lançar as crianças no rio, porque elas temiam a Deus. Elas não conseguiam fazer isso. Elas eram movidas de um temor tão grande que não conseguiam dar fim naquela criança que elas estavam ali ajudando aquela mulher a dar à luz. E o povo está crescendo, o povo está se multiplicando, mas Faraó, com essa ideia de oprimir o povo, ele multiplica o trabalho escravo, o peso, a opressão. No que ele multiplica a opressão, o povo de alguma forma se lembrou que havia um plano divino. O povo se lembrou, Tiago, que havia um projeto divino pré-estabelecido há 400 anos atrás. Mas aquele povo que orou tinha 400 anos? Não. Mas a promessa não foi para indivíduos, foi para um povo. Uns morreram e outros nasceram, mas a promessa continua sobre o povo. Israel tinha um costume chamado de tradição oral. Passava-se de pai para filho tudo o que Deus falava. Então, certamente, o pai dizia para o filho, e assim sucessivamente para os netos, bisnetos, sobre as promessas feitas a o primeiro hebreu, Abraão. O primeiro hebreu, Abraão. Eles tinham esse costume, eles tinham essa tradição de compartilhar, de contar. Era uma forma de preservar a revelação, preservar o que Deus tinha revelado. Chamamos isso de doutrina da preservação. Preservava-se a revelação, a doutrina, partindo do que os pais contavam para os seus filhos, tradição oral. E eles certamente se lembravam disso, porque o que motiva aquele povo a clamar, a suplicar, a chorar, dizendo, Deus, existe um plano perfeito, existe um projeto, existe uma promessa, e esse povo está na condição de escravo, mas sobre Faraó, porque eles consideravam Faraó como o Deus no Egito, um verdadeiro Deus no Egito. Mas existe uma promessa, Deus, que é sobre Faraó, existe uma promessa que é sobre o Egito, que está acima de tudo aqui, de todos, porque foi o Senhor que realizou, que fez essa promessa, que projetou esse plano perfeito de nos tirar daqui, de nos visitar. E Deus, e o povo começa a clamar, o povo começa a suplicar, e chegou o tempo agora da intervenção de Deus. E então no capítulo 3, versículo 7, 8 e 9, o Senhor disse para Moisés, o libertador, e disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, uma terra que mana leite e mel. Versículo 9. Agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou até a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Olha o que Deus disse. Eu conheço as suas dores.
Você não percebe que Deus está se revelando através da sua palavra nessa noite? E dizendo para você, Samantha, eu conheço as suas dores. Eu conheço suas aflições. Eu conheço suas lágrimas. Eu conheço o seu clamor. Eu conheço, Alan, quando você dobra os seus joelhos e conversa comigo. Coisas que você nem conversa com a sua esposa. Eu conheço sua dor, sua aflição, sua angústia. Eu conheço o quebrantamento do seu coração. É isso que Deus está falando, Márcia Panta. Eu conheço as suas dores. E chegou o tempo de eu descer para livrar o meu povo, meus irmãos. Quando chega o tempo de Deus, ninguém o detém. Ninguém o detém. Um presidente não o detém, um governador não o detém, um Senado não o detém, um STF não o detém, a Suprema Corte não o detém. Ninguém detém quando chega o tempo de Deus. Ninguém detém este Deus. Ninguém para este Deus. Quando chega o tempo de ser concretizado um plano de Deus, um plano estabelecido, algo que Deus projetou, algo que Deus prometeu, meu amigo, saia da frente. Saia da frente, porque o nome dele é o Senhor dos Exércitos. O nome dele é o Senhor que peleja com justiça. Ele conhece as suas dores. Por isso que você não pode parar de conversar com Deus. E às vezes nós queremos muitas respostas de Deus, mas temos conversado muito pouco com Ele. Temos orado muito pouco. Temos chorado muito pouco. Temos clamado muito pouco. Temos dobrado muito pouco os nossos joelhos. E o Senhor está dizendo, converse mais comigo. Se abra mais para mim. Dialogue. Desenvolva a comunhão com Deus, intimidade. Porque Ele quer ouvir a sua súplica, mesmo que seja misturada com dores e com aflições. Deus vai lhe socorrer e lhe ajudar. Deus vai lhe socorrer, lhe ajudar e responder às suas súplicas e às suas orações. Ele está dizendo, eu conheço a dor do meu povo. Moisés, eu vou descer para livrar. E quando ele resolve descer para livrar, usando a instrumentalidade humana de Moisés e Arão, Faraó, em um dado momento, você vai ler aí capítulo 4, capítulo 5, toda a história. Quando Moisés fala desse plano divino sobre Israel, diante de Faraó que estava oprimindo o povo, Faraó disse bem assim, quem é esse teu Deus? Para que eu o ouça. Quem é este teu Deus? Conheço muitos deuses aqui do Egito, mas que Deus é esse? Iavé? Deus dos hebreus? Abraão, Isaac e Jacó? Não conheço esses teus ancestrais. Quem é este Deus? Depois você vai ler atentamente em casa, eu estou resumindo, para você entender, mas você vai ler em casa capítulo 4, capítulo 5. Moisés ouve isso de Faraó e volta para Deus. E disse bem assim, Deus, Faraó disse que não vai libertar o teu povo. Ainda disse quem é o Senhor. E Deus disse bem assim, Moisés, eu mostrarei a Faraó quem eu sou. Meu amigo, quando Deus resolve descer na terra para operar, ninguém o detém. Ninguém para a mão de Deus. Ninguém. Absolutamente ninguém. Deus primeiro, olha a primeira abordagem de Deus. Deus primeiro falou, avisou, alertou e disse, Faraó, liberte o povo que Deus me mandou aqui. Existe um projeto, um plano de Deus para esse povo. Acabou a condição de escravo. E ele desafiou. Quem é esse Deus? Para que eu obedeça? Para que eu solte o seu povo? E Deus disse, eu mostrarei a Faraó quem eu sou. Deus então envia 10 pragas na civilização que se achava mais poderosa do mundo naquela época. Até o momento de Faraó dizer, eu não aguento mais esse povo aqui, manda esse povo embora. Manda esse povo embora.
A intervenção de Deus veio no tempo certo, enquanto o povo orava. Você não pode simplesmente esperar a intervenção de Deus, resposta de Deus, enquanto você não faz nada. Vive de braços cruzados, parado no tempo. Parece que a mente bitolou, alienou, bloqueou. Desbloqueia, meu irmão. Desbloqueia a vida espiritual. Desbloqueia a vida de oração. Desbloqueia a intimidade com Deus. Quebranta esse coração. Derrama essa alma. Quebra essa timidez. Se derrame diante do Senhor. E você verá respostas de Deus abundantemente sobre a tua vida. Deus está chamando o seu povo de volta à oração, à busca, ao clamor, ao fervor, ao coração quebrantado. Um coração quebrantado é algo tão profundo que Davi está diante de uma situação onde ele pecou gravemente. Gravemente contra um homem, contra uma família. E ele se arrepende desse pecado e escreve o Salmo 51 como prova desse arrependimento. Salmo 51, oração de arrependimento de Davi. E quando ele ora, ele disse: Deus, sacrifício o Senhor não quiseste, mas um coração aquebrantado o Senhor não resiste. Como é, irmãos, que Deus não quis sacrifício, se naquela época o sacrifício pelo pecado era legítimo? Era regulamentado pela lei que deveria fazer. Um sacerdote deveria fazer o sacrifício pela culpa, pelo pecado, para a vida de Davi. Era comum, era prática, estava na lei de Levítico. Ele vivia sob esta lei. É porque ele vai muito mais além do que isso. Ele foi muito mais além do que os rituais. Ele foi muito mais além do que as cerimônias. Ele foi muito mais além do que algo ritualístico, cerimonial. Ele foi muito mais profundo. Ele rasgou a alma. Ele rasgou o coração. Ele se derramou diante do Senhor. Ele se prostrou diante do Senhor. E ele percebeu que Deus veio ao seu encontro enquanto ele o buscava profundamente. Não podemos cruzar os braços. Precisamos nos curvar mais. Precisamos nos prostrar mais. Precisamos fazer o que está escrito em Lamentações capítulo 3. Põe o rosto no pó, porque talvez ainda haja esperança. A gente precisa se humilhar diante de Deus. É claro que eu estava em alguns momentos de oração, em alguns lugares, numa época, e eu não gosto desses pedidos confortáveis da oração, me incomoda. Com exceção, pessoas que realmente não têm condição de se ajoelhar, de orar pela idade, algum problema de saúde, algo que está acontecendo naquele momento que a impossibilita de estar se ajoelhando. Isso também não significa que Deus só escuta a oração de joelho, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando na condição mesmo de se humilhar, porque o próprio Jesus se ajoelhou, se prostrou, se humilhou e orou. Porque ele estava na condição humana naquele momento. E deixa como exemplo. E nesses momentos que eu mencionei, a pessoa chamava o povo à oração e dizia: meus irmãos, vamos orar. Mas você pode orar confortavelmente. Você pode orar sossegado, como você quiser. Não se incomode se você não quer se ajoelhar, se humilhar. Você pode orar aí como você quiser. Soa como algo que a gente não precisa mais se humilhar diante do Senhor. Repito, com as exceções que eu mencionei anteriormente. Meus irmãos, oração de humilhação é desde Gênesis a Apocalipse. Elias precisou que voltasse a chover algo sobrenatural. E está escrito: ele sobe o Monte Carmelo, se ajoelha, põe o rosto entre os joelhos e ora 7 vezes, dizendo: Deus, eu preciso que volte a chover, porque está todo mundo morrendo. E Israel não podia ser dizimado, porque de Israel nasceria o Messias. Jesus, tantas outras pessoas, Paulo: por esta causa eu me coloco de joelhos. Qual foi a última vez? Responda para si mesmo que você praticou momentos de oração na sua casa, na sua vida, de joelhos. Será que a gente se acostumou com aquele momento? Senhor, eu te agradeço por esse dia, acordei bem,
pelo pão, pela saúde que eu tenho. E à noite, Senhor, obrigado por esse dia, abençoe minha noite. Irmãos, me perdoe, mas isso não é vida de oração. Se você lê o livro Heróis da Fé, que inclusive John Wesley está incluso, você se envergonha do crente que é. Eu leio aquele livro, eu já li, e me envergonhei. Heróis da Fé, eu me envergonhei. Aquilo me constrange. Homens poderosos. Não no sentido exaltado da palavra, você entendeu? Homens poderosos. Que levaram almas e almas e almas para Cristo. Homens que tinham sede pela oração. Ainda tem aquela história ainda de Billy Graham, não é? Chega naquele local de John Wesley. Billy Graham, seminarista, vai visitar a casa de John Wesley. E eu vou resumir aqui em fatos pequenos. Me perdoe se eu me passar algum detalhe, porque eu não lembro dos detalhes, mas só para você ter uma ideia, grosso modo. Tá? Alguém pode já ter lido essa história, e o pastor antes falou que não era assim, então eu estou falando grosso modo para você entender. Um grupo de seminaristas passeando lá, Billy Graham, um dos maiores evangelistas, vocês já ouviram falar, estava naquele cenário. Que local é esse aqui? Era o local que John Wesley orava aí, horas e horas e horas. E está todo mundo chamando ele para vir embora, procurando Billy, não acharam Billy. Billy estava lá, orando no mesmo local que John Wesley estava. E a oração era: Senhor, faça de mim, faça de novo, não é? Faça de novo acontecer tudo o que aconteceu. Como se ele estivesse dizendo: faça de mim um outro Billy Graham naquele local. Você está vendo como vida de oração influencia pessoas? Influencia, desperta pessoas, levanta pessoas, fortalece as pessoas. A oração lhe fortalece. A oração faz de você um crente poderoso nas tempestades, nas provações, nas tribulações, nas batalhas espirituais. Ela faz de você um homem poderoso. Você está vendo a tribulação vem soprar no seu trabalho, no seu comércio, na sua empresa, onde você estiver. E você de repente se vê prostrado, orando, estendendo as mãos, e você vê todo o cenário mudar. É o poder da oração. A intervenção de Deus vem quando a igreja clama, quando a igreja ora, quando a igreja busca a presença de Deus. Qual foi a última vez que você teve esses momentos pessoais de oração? Responda a si mesmo. Eu estou falando sem sua esposa, sem seu esposo, sem seus filhos. Você. Qual foi o momento? Será que essa pergunta me constrange? Em algum momento ela me constrange. Em algum momento ela pode te constranger. Em algum momento ela pode nos constranger. Porque Deus está nos chamando de volta à oração. Para que possamos ver a intervenção de Deus. Oração. Quando nós falamos da intervenção de Deus, Isaías 37. O que acontece aqui? Na época dos reis, um homem chamado Senaqueribe, rei da Síria, ameaça invadir Jerusalém, destruir com tudo. E a ameaça dele se baseava no seu histórico de guerra. E dizia assim: mande falar a Ezequias o que eu já fiz ao rei fulano, beltrano e ciclano. Mande avisar ele, se ele se lembra do que aconteceu com nações e reis que duvidaram do meu poder, que me enfrentaram. Pois mande avisar ele que eu irei invadir e destruir. Ele pode se render antes de tudo isso e se livrar de uma destruição. Ezequias recebe a carta. Ele recebe literalmente, irmãos, cartas de ameaças de invasão. Capítulo 37. Capítulo 37. Versículo 14. Recebendo Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as, subiu à casa do Senhor. Então Ezequias as estendeu perante o Senhor e orou Ezequias ao Senhor dizendo: Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, o teu ouvido e ouve.
Abre, Senhor, os teus olhos, vê e ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações de suas terras e lançaram no fogo seus deuses, porque deuses eles não eram, senão obra das mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor Deus, livra-nos da sua mão. Assim saberão todos os reinos da terra que só tu és o Senhor. Olha o que diz o versículo 21. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, Deus de Israel, quanto ao que pediste, acerca de Senaqueribe, rei da Síria, esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem, a filha de Sião, te despreza e te zomba. A filha de Jerusalém balança a cabeça por detrás de ti. A quem afrontaste, contra quem blasfemastes? E contra quem ergueste a voz, ergueste os teus olhos ao alto? Contra o Santo de Israel. Por meio dos teus servos afrontaste o Senhor e disseste: com a multidão dos meus carros eu vou subir aos cumes dos montes, aos últimos recessos do Líbano. Cortarei seus altos cedros e suas faias escolhidas e entregarei na altura o seu cume e o bosque do seu campo fértil. Agora veja o que diz o versículo 33. Assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, nem tampouco virá perante ela com escudo ou levantará trincheira contra ela. Pelo mesmo caminho de onde vier, voltará. Porém nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu ampararei esta cidade para livrá-la por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185 mil deles. Então, quando se levantaram pela manhã, eis que todos eram corpos mortos. Aqui. Você sabe o que é a intervenção de Deus? Ele pega literalmente uma carta, vai no templo, clama e diz: Deus, olha isso aqui. Teu povo foi afrontado. Se fosse no Novo Testamento, tua igreja foi afrontada. O templo, a cidade, tudo isso aqui foi afrontado. Este homem está dizendo que tem poder para invadir e destruir tudo. Esse homem está dizendo que nenhum rei resistiu a ele. Senhor, o que esse homem invadiu foram nações que tinham deuses pagãos, que não eram deuses. Mas esta casa, Senhor, tem um dono. Esse povo tem um dono que é um Deus vivo. Mostre a ele que tu é Deus vivo. Meus irmãos, a oração tem que ter ousadia. A oração tem que ter coragem, impetuosidade. Quando você entra no ambiente de oração, Petrônio, você entra num ambiente de guerra, de batalha espiritual, onde a armadura de Efésios 6 vem sobre a sua vida no momento da oração. O capacete da salvação, a coraça da justiça, o escudo da fé, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É por isso que Paulo faz essa analogia do soldado romano nessa batalha espiritual, porque você está vestido, guardado, protegido. A oração tem que ser com ousadia, com coragem, com intrepidez. Ele é ousado e diz: aqui Deus, escuta, ouve, porque eu preciso do teu socorro. Não permita, Josafá, que nenhuma situação o amedronte, o espante. Não permita que nenhuma situação, nem ninguém, tire sua paz de espírito. Coloque pavor e medo na sua mente, na sua alma. Você tem uma arma poderosa, que é a oração. Você não precisa orar pedindo vingança a Deus para matar ninguém. Não é isso que está sendo ensinado aqui. Você só precisa orar pedindo socorro a Deus e Ele saberá o que fazer. A intervenção de Deus vem na hora certa. O que Ele tiver de bloquear, Ele bloqueia. O que Ele tiver de desbloquear, Ele desbloqueia. O que Ele tiver de colocar, Ele coloca. O que Ele tiver de tirar, Ele tira. O que Ele tiver de fechar, Ele fecha. O que Ele tiver de abrir, Ele abre. Isso é Deus, irmãos. Isso é o Deus de Israel. Ele leva essa carta, apresenta.
Assim que ele ora e apresenta essa carta, tem um profeta que está orando em casa, Isaías. Ele orando e Deus, fala com esse homem, Isaías. Tem um rei precisando de uma resposta minha. Tem um rei precisando de uma resposta. Entregue este oráculo, esta mensagem a ele, dizendo: Ezequias, tua oração foi ouvida. Teu pedido de socorro foi ouvido. E Senaqueribe não vai entrar nessa cidade. Irmãos, não vai lançar nem flecha. Não ia ter a guerra. Ele simplesmente veio e não invadiu, não entrou, não guerreou. Porque quando ele veio, ele encontrou algo que ele não esperava. Ele encontrou, Samanta, só um anjo. Um só. Um só. Que matou 185 soldados assírios. Que iam entrar em Jerusalém e matar homens, mulheres e crianças. Destruir tudo. Acabar com tudo. Mas o que aconteceu? A intervenção de Deus. Meu amigo, você não pode duvidar da intervenção de Deus. A situação pode estar aparentemente acabada, falida, desconstruída. Humanamente impossível. Não se amedronte, porque se você tiver medo, você não ora. Se você for tomado pelo medo, você não clama. Você desacredita. A ansiedade toma conta do seu coração. Se você for dominado pelo medo, você não vem mais ao culto. Você não toma mais ceia. Você não prega mais. Você não canta mais. Porque o medo começa agora a controlar e dominar a sua vida. Ele manipula você. Ele domina e controla todas as suas ações. É o medo. Ezequias foi ameaçado por um exército poderoso. Ele vai ao templo porque a oração deixa o homem ousado, corajoso, intrépido, cheio de autoridade. Você pode ser quem for. Você pode ser um acadêmico, você pode ter doutorado, você pode ser um iletrado, um analfabeto. O que for, a oração te deixa poderoso. Pobre, rico, negro, branco, não importa. A oração lhe deixa poderoso. A oração lhe deixa corajoso. A oração faz de você um homem forte. A oração faz você enfrentar situações que você achava que não ia conseguir nem sair do lugar. A oração movimenta a nossa vida. A oração movimenta nosso ministério. Porque tem ministério que não cresce, porque não é movido a oração. Porque tem pessoas que têm um chamado, mas não crescem, porque não é movido a oração, o chamado dele. Ele só sabe que tem, mas não tem nenhum tipo de movimento, porque não é movido a oração. A nossa vida, nossa espiritualidade, nossa fé deve ser movida a oração. Deus intervém na história de Israel e Deus intervém na vida de Ezequias juntamente com o povo. Quando o inimigo veio, ele se deparou com um grande anjo. Um grande anjo. É muito provável que tenha sido um arcanjo, porque toda vez que há momentos de guerra na Bíblia, aparece arcanjo. Daniel 10, o arcanjo aparece para ajudar outro anjo, porque ele diz que houve uma grande batalha. Apocalipse 12, houve guerra no céu, e nessa guerra quem aparece? Miguel, arcanjo, com seus anjos guerreando contra Satanás. A carta de Judas, que não foi Judas que traiu Jesus, outro Judas. Quando ele escreve falando que houve uma guerra contra Satanás por causa do corpo de Moisés, ele diz, Miguel também apareceu. Porque Miguel é da classe dos arcanjos. Arcanjo, arque, significa líder, chefe, anjo-chefe. Ele só aparece em momentos de grandes batalhas espirituais. Será que foi um arcanjo? Muito provável que tenha sido um arcanjo que apareceu e se deparou com o exército da Síria. O que aconteceu naquele momento? Ninguém viveu, irmãos. Deus livrou seu povo. Creia na intervenção de Deus. Você tem um propósito? Você tem uma causa? Você tem um projeto?
e é o projeto de Deus, Deus pode mudar o curso da história, viu, Belinha? O curso da história, Deus muda. Se Ele quiser cumprir um propósito dele, Ele muda o curso da história. E quando Ele muda, todo mundo entende e sente, com paz no coração, Bia, que é Deus quem mudou aquilo. Que é Deus que está projetando aquilo. Para Ele cumprir o propósito dele, o projeto dele, Ele intervém. E realiza coisas grandes. O que é que nós vamos fazer hoje? Vamos orar. E você vai colocar a sua vida diante do Senhor. Você vai colocar a sua causa, seu propósito diante do Senhor. Se for seu esposo, você vai orar por ele e Deus vai salvá-lo. Se for alguém na sua casa que está num vício, está no alcoolismo, está nas drogas, está depressivo, está pensando em parar de viver, você vai orar por ele hoje, é Deus. Deus vai visitá-lo e vai realizar uma grande obra no coração daquela pessoa. Se é por seu filho e por sua filha, você vai orar